Deixa-me ir, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Nossa, que verso, hein? Começar assim já mexe com a gente. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai, mergulhar fundo numa canção que, olha, atravessa o tempo. Preciso me encontrar. Queremos entender o caminho dela, sabe? Desde o pedido que deu origem, quem escreveu, e como ela ficou famosa na voz do Cartola. Então a história toda começa, no final de 75, né? Com um jornalista, o Juarez Barroso. Ele parece que estava numa fase meio complicada. Exato. Meio perdido mesmo, buscando um rumo. E aí ele vai e pede para um amigo, mas não um amigo qualquer. Candeia, né? Isso, grande Candeia. Pede um samba que falasse disso, dessa angústia, dessa vontade de se achar de novo. E Candeia era Candeia, né? É um poeta. E ele consegue traduzir isso de um jeito muito sensível. A letra é simples, mas, nossa, tem uma profundidade. Quero assistir o sol nascer, ver as águas dos rios correr. Essa busca pela paz na natureza, né? Sim, quase um escape do barulho, da confusão. Mas me diz uma coisa, o que no Candeia, na figura dele, o fazia tão capaz de captar essa melancolia? Olha, o Candeia era muito mais que só um sambista, sabe? Ele nasceu em 35 no Rio, filho de músico da Portela. O samba estava no sangue, claro, mas ele era também um intelectual, um defensor ferrenho da cultura afro-brasileira. Ah, sim. Ele tinha essa coisa da raiz, né? Totalmente. Ele falava muito sobre buscar soluções culturais nossas, brasileiras, de verdade. Talvez essa conexão com a identidade, com a autenticidade, tenha dado a ele as palavras certas, não só para a dor do Juarez, mas para uma busca que é meio de todo mundo, né? Faz sentido. E a trajetória dele também tem uma força, uma resiliência absurda, né? Mesmo depois daquele incidente terrível que o deixou numa cadeira de rodas. Pois é, nos anos 60, um assalto, mas ele não parou. Continuou compondo, gravando. Impressionante. Essa força, de alguma forma, tá ali na música também. Nessa ideia de seguir, de se encontrar apesar de tudo. Com certeza. E aí, a história da música ganha um toque quase de destino, né? Porque na mesma época que o Candeia faz a música... Sim, o Juarez Barroso, que pediu a música, estava trabalhando em outra coisa gigante. Estava produzindo o segundo disco solo de quem? Do Cartola, Angenor de Oliveira, o poeta do Morro. E o Barroso ouve Preciso Me Encontrar e na hora ele sente essa música pro Cartola. É como se ele visse a conexão ali na hora. E que conexão? Nossa, ele apresentou a música pro Cartola. E o resto, tá aí no disco Cartola 2, de 76. É história pura. A gravação do Cartola é definitiva para muita gente. Tem um peso ali, uma emoção que parece vir da vida dele mesmo, sabe? É verdade. Parece que a voz dele, a história dele toda, os altos e baixos, tudo conversa com aquela letra. Aquela voz rouca, meio falada. Exato. É como se ele não tivesse só cantando, mas confessando, partilhando uma busca que também era dele. Sim. E aí a música cresce, né? Deixa de ser só sobre a busca do Juarez. Ela começa a tocar em coisas maiores, universais. Vida, morte, sentido. Por isso tanta gente regravou depois. A Marisa Monte fez uma versão linda também, mais delicada talvez, mas que mostra como a música continua viva. Cada um encontra um pedaço de si ali, parece. Mas tem um detalhe nessa história que dói um pouco, né? Tem sim. É o lado agridoce da coisa. O Juarez Barroso, o cara que inspirou tudo isso, ele faleceu em maio de 76, um pouco antes do disco do Cartola sair. Putz, sério, ele não chegou a ouvir. Não ouviu a versão do Cartola, a versão que ele mesmo ajudou a acontecer. É uma daquelas ironias da vida, né? Nossa, que coisa. A faísca que ele acendeu virou uma chama enorme, mas ele não viu. Impactante. Muito. Então, quando a gente olha para essa história toda, Preciso Me Encontrar virar quase um símbolo, né? Nasce de uma dor pessoal, é trabalhada por um mestre super consciente das suas raízes e é eternizada por uma lenda que viveu intensamente. É um convite, né? Pra gente parar um pouco, olhar pra dentro. Exatamente. Um convite para essa busca interior.
para se permitir, se encontrar. E fica essa reflexão pra gente, né? Nesse mundo doido, acelerado, cheio de notificação, será que a gente ainda consegue um tempinho pra, sei lá, só ouvir os pássaros cantar? Pra tentar se encontrar de verdade? Fica aí pra pensar.